Salve galera! Seja bem-vindo ao canal Educa Channel, porque a aula já vai começar! Hey brothers! Chegamos então à questão 17, uma questão de dilatação térmica. Olha aí, a figura a seguir mostra uma esfera de aço de 50,1 milímetro de diâmetro apoiada num anel de alumínio, cujo diâmetro interno é de 50 milímetros. Ambos a mesma temperatura, tanto a esfera quanto o anel estão à mesma temperatura. Qual o acréscimo de temperatura que esse conjunto deve sofrer para que a esfera passe pelo anel? Considerando aí o coeficiente alfa do aço de 1,08 vezes 10 elevado a menos 5, né, graus Celsius negativo, e também o coeficiente do alumínio, alfa alumínio, 2,38 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius negativo. Tá, então, a questão de dilatação térmica, ele quer saber qual a quantidade de temperatura necessária para que essa esfera, né, que está apoiada aí nesse aro de alumínio, passe dentro e ultrapasse, no caso aí, esse aro, tá beleza? Vamos para a resolução da questão 17. Duas substâncias, né? Ele tem uma substância de aço e tem uma substância de alumínio. A substância de aço é uma esfera que está apoiada num aro, né, num anel de alumínio. E ele quer saber o seguinte: qual é a quantidade de temperatura necessária para que esses corpos se dilatem, e aí, ao dilatar, a esfera consiga passar dentro do aro, tá beleza? Conforme a figura que você observou aí na leitura do texto, tá bom? Para isso aí, a gente vai fazer aí a função aí da dilatação térmica, né, linear. Nesse caso aqui, eu tenho que a variação da dilatação térmica, né, a variação de dilatação térmica do alumínio, menos a variação da dilatação térmica do aço é igual à diferença dos comprimentos das substâncias. Então, no caso, eu tenho o comprimento inicial do aço menos o comprimento inicial do alumínio. Beleza? Então, preenchendo aqui, eu tenho o seguinte: o que é a variação da dilatação térmica? A variação da dilatação térmica é o coeficiente de dilatação térmica vezes o comprimento inicial vezes a variação da temperatura. Nesse caso aqui, para o alumínio, tá? Então, estou falando do alumínio. Menos. Agora vamos para o aço. O coeficiente de dilatação térmica do aço vezes o comprimento inicial vezes a variação da temperatura. E aqui nesse caso eu estou falando do aço, certo? Tudo isso é igual o comprimento inicial do aço menos o comprimento inicial, vou pôr um pouquinho em azul para ficar mais fácil, o comprimento inicial do aço menos o comprimento inicial do alumínio. Beleza? Agora é só preencher conforme as informações que ele me deu lá no texto. Ele diz que o coeficiente de dilatação térmica do alumínio é 2 vezes 2,38 vezes 10 elevado a menos 5. É o coeficiente. O comprimento inicial do aro de alumínio é de 50 milímetros. Então, 50 milímetros é 50,0 milímetros, certo? E a variação da temperatura, ele diz que é o que ele quer descobrir, né? Que é a variação da temperatura, é o que ele quer descobrir. Menos, agora vamos para o aço. O coeficiente de dilatação térmica do aço é 1
0,08 vezes 10 a menos 5, vezes o comprimento inicial do aço é 50,1 milímetro, e a temperatura é o que ele quer descobrir. Tudo isso é igual à diferença dos comprimentos. Nesse caso aqui, eu tenho 50,1 menos 50 milímetros. Beleza? Então, neste caso aqui, eu tenho as equações. Agora, é só fazer o cálculo normal aí. Então, eu tenho 2,38 vezes 10 elevado a 5 vezes 50 dá 119 vezes 10 elevado a 5 vezes a temperatura, delta tempo, menos 1,8 vezes 10 elevado a 5 vezes 50,1 é 54,1 vezes 10 elevado a menos 5. A menos 5 é a temperatura, né? Vezes a temperatura que eu quero descobrir. E do outro lado eu tenho 50,1 menos 50, eu tenho 0,1. Eu tenho 0,1, certo? Então agora subtraindo aqui, ó, 119 vezes 10 elevado a 5 menos 54,1, eu tenho 64,9 vezes 10 elevado a 5 vezes a temperatura, que é igual a 0,1, certo? Então, quem está aqui multiplicando vai para lá dividindo. Então, eu tenho delta tempo, que é igual a 0,1 dividido por 64,9 vezes 10 elevado a menos 5. Isso aqui vai ser igual, ou aproximadamente, a 154 graus Celsius. Beleza? Então, a temperatura que ambos precisam para poder a bola, né, a esfera de aço passar dentro do aro de alumínio é de 154 graus Celsius. Tá aí a questão para você.